A cada dia que se passa, enfrentamos cada vez mais gigantes, barreiras e montes que aparentam ser intransponíveis. Contudo, na capacitação celestial de Deus, nós vencemos cada uma dessas lutas e adquirimos experiência em meio às dificuldades. A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Abner Jovem Cristão. Se sinta em casa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, família, casa e ministério. Vamos hoje neste vídeo de espontâneo trazer uma reflexão sobre uma passagem que se encontra no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Se puder, leia comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia! Queridos, eu estava meditando, pensando sobre uma passagem para estar trazendo neste dia de hoje. Fortemente estava vindo esta passagem em minha mente. Creio que o Espírito Santo já estava ministrando em meu coração para que eu viesse a estar falando sobre esta passagem. Esta passagem foi escrita por Jeremias. Jeremias foi um dos profetas do Senhor que profetizou no tempo de alguns dos reis que passaram pelo trono da casa de Judá, mais especificamente pelo reino do sul. Lembrando que Israel havia se dividido entre dois reinos, o reino do norte, Samaria, e o reino do sul, Judá. E era justamente em Judá, em Jerusalém, que o profeta Jeremias cumpria o seu chamado profético. Esta passagem nos traz uma reflexão tremenda sobre situações qual vivenciamos dia após dia. Ou seja, quero dizer que dia após dia nós, como está descrito nesta passagem, precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Não deixarmos com que as lembranças do que nos traz esperança venham se desfalecer ou morrer no meio do caminho. Bem sabemos que são grandes os propósitos que Deus tem na vida dos seus. Já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, Jeremias 29:11, aonde o Senhor declara acerca dos pensamentos pelo seu povo, dizendo que, em outras palavras, tem pensamentos de paz pelo seu povo. Essa palavra sendo dirigida aos do reino de Judá, aos de Israel, e nos dias atuais, a nós. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. São grandes os pensamentos e propósitos do Senhor. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 11:33, a última parte do versículo: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Grandes são os propósitos do Senhor, atuantes, que atuam na vida dos justos. Romanos 8:33, o apóstolo Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, ainda que possamos estar vivenciando dias difíceis, se estamos enquadrados, se estamos vivenciando, se estamos vivendo os propósitos do Senhor, até os dias difíceis contribuem para o propósito que Ele tem em nossas vidas. Agora, o que não podemos permitir que ocorra em nossas vidas é o esfriamento quanto às lembranças daquilo que nos traz esperança. Se Noé não mantivesse vivo a lembrança da promessa, da palavra que Deus lhe dirigiu, ele certamente perderia a esperança no meio da sua jornada da construção da Arca do Senhor. Se Davi não tivesse trazido à memória a unção que ele havia recebido no capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, certamente, no meio das intensas perseguições que ele sofria por Saul, rei de Israel, ele desistiria, ele retrocederia, ele perderia a esperança se ele não mantivesse vivo a chama, a lembrança do momento em que o profeta Samuel derramou o óleo da unção sobre a sua cabeça. Se os discípulos, em Mateus capítulo de número 14, não tivessem mantido viva a lembrança da palavra que Jesus havia lhes dirigido,
para que fossem para a outra banda do mar. Certamente no meio da tempestade que havia lhes acometido, eles tentariam fugir do barco, mas como mantinham a lembrança da palavra que Jesus havia deliberado sobre as suas vidas, eles confiaram, permaneceram debaixo da palavra, mantiveram viva a esperança de que Jesus viria ao encontro deles. No meio das provações, no meio das tentações, no meio das dificuldades, se você não mantiver viva a lembrança da palavra, você perderá a sua esperança. Você precisa entender que Cristo deixou sobre os seus ombros, que Cristo encarregou sobre a sua vida uma palavra celestial. O homem não pode mudar esta palavra, a circunstância difícil não pode mudar esta palavra, a tempestade que se levanta não pode mudar esta palavra. Somente nós podemos, com as nossas atitudes, deixarmos de viver o propósito, a palavra que já foi deliberada sobre as nossas vidas. No meio das dificuldades, no meio das adversidades, no meio dos tempos de tempestade, nós precisamos manter viva a lembrança da palavra que nos traz esperança em meio à guerra, pois assim nós receberemos capacitação celestial para que no meio das batalhas, para que no meio do cenário que está tentando nos introduzir o pensamento de desistência, o pensamento de regresso, o pensamento de voltar para trás, nós possamos manter viva a esperança da expectação, a esperança de vivenciarmos a palavra, o propósito, pois depois de toda dificuldade, depois de todo o árduo processo, existe um lindo propósito. Contudo, para vivenciarmos o propósito, precisamos primeiro enfrentar, passar, sermos moídos, machucados no meio do processo. Mas no meio do processo, Cristo estará nos ajudando a vencer, se nós nos dispusermos em mantermos viva a lembrança da palavra que nos traz esperança, mantermos viva a lembrança da palavra do propósito que Cristo já nos apresentou, nos traz esperança. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas das vezes parece impossível, eu sei que muitas das vezes é intransponível, mas no meio dessas lutas, Cristo está te ensinando a ser forte, Cristo está criando em você fortaleza espiritual. Por isso, mantenha viva a palavra que Ele determinou sobre a sua vida, pois no cenário de vergonha, no cenário de morte, no cenário de dor, será o lugar em que Cristo irá efetuar o seu propósito celestial. No lugar onde nós somos mais feridos, machucados, é o lugar em que Cristo há de efetuar algo, um testemunho que curará, que levará a cura, levará o milagre, levará a solução para a vida de muitas pessoas. Se mantenha firme na palavra e Cristo te susterá, Cristo te manterá, Cristo te ajudará a permanecer de pé em meio ao vento, em meio à dificuldade, em meio às lutas. Ele é o teu abrigo. Mantenha viva a palavra da verdade dentro do seu coração, pois ela te trará esperança. Amém? Esta é a palavra que Cristo tem ministrado em meu coração para que eu venha estar falando sobre ela neste dia chamado hoje. Que ela possa ter alcançado o seu coração neste momento de dificuldade. Não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, mas procure se alicerçar na palavra que Ele determinou sobre a sua vida, pois a palavra de Cristo está em constante movimentação e evolução. Neste sentido, ela está nos evoluindo na presença de Deus. E se temos uma palavra, temos tudo o que precisamos para vencermos a guerra. Cristo nos ajudará, Cristo nos sustentará, Cristo nos susterá de pé em sua presença, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente sua vida, família, casa e ministério, e que possamos ser cheios das lembranças que nos traz esperança. Não ocupe a sua mente com aquilo que te leva ao fundo do poço. Não ocupe a sua mente com aquilo que te traz lembranças ruins. Não ocupe a sua mente com aquilo que te afasta de Deus. Ocupe a sua mente com aquilo que te traz esperança,
com aquilo que edifica o seu espírito, com aquilo que te levanta em meio às cinzas, pois Cristo há de efetuar grandiosos propósitos na vida daqueles que esperam e confiam em sua palavra. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.